Agora uma pessoa me pergunta por que, enquanto encarnado, vivo, se tem tanto medo da morte. Vamos conversar sobre isso, dentro daquilo que nós acabamos de dizer. Conversar para auxiliar os seres já encarnados no seu trabalho de libertação da mente e ensinar aqueles que estão começando a vida a não caírem nessa tentação, nesse sofrimento. Primeiro nós precisamos entender o que é morte. E eu vou falar principalmente para espiritualistas, para aqueles que acreditam que existe vida depois da vida. Estes eu acho que não deveriam ter medo da morte. Aqueles que não acreditam também não deveriam ter. Por quê? Porque eles sabem que a morte é inexorável, que vai acontecer. Então também não precisam ter medo, porque de nada adianta, ela vai acontecer com medo ou sem medo. Então é mais fácil você viver sem medo o período entre o estar vivo até morrer. E como eu disse para o espiritualista, então, esse medo jamais devia existir. Ai, estou sufocando. Eu quero que fique mesmo. Por quê? Porque ele acredita na vida depois da vida. Ele sabe que vai continuar vivo. Então por que medo da morte? Porque ter medo de algo que para ele não deveria existir. Eu respondo. É o medo da perda do eu. Vou tentar explicar isso. Para aqueles que acreditam na vida depois da vida, o medo da morte não é o medo do fim. É o medo de perder a identidade com a qual você está vivendo neste momento. O José, a Maria, o João, o Joaquim. Deixar de ser quem é. Esse é o medo. É por isso que, mesmo sendo espiritualista, muitos ainda têm medo da morte. Como se libertar desse eu, desse medo? Sabendo que você não é essa personalidade. Sabendo que essa personalidade é transitória. Ela é uma personalidade a qual o espírito se liga para fazer suas provações. E que quando acabar este período de provações, essa identidade não mais existirá. Mas você não cairá no vazio. Você retorna lá a identidade que é você. É este pequeno detalhe que leva os espiritualistas a terem medo da morte. Achar que eles são essa personalidade humana a qual estão ligados. Achar que com a morte, com o fim dessa personalidade, eles não serão mais ninguém. E isso é ilusão. Isso é pensamento de alguém que não acredita na vida depois da vida. Ou que não acredita que a vida é uma encarnação.
e que esta personalidade é o instrumento da encarnação. Então, para o espiritualista vencer a sua povação, vencer o seu medo e conseguir viver em paz, mesmo com a certeza de que um dia vai morrer, ele compreender que ele é algo além dessa personalidade, que ele é uma personalidade distinta dessa, e que quando essa acabar, o que vai ficar é a sua real personalidade. Realizando este trabalho, com certeza ele terá paz. Como eu disse, para quem não acredita em vida depois da vida, em encarnações múltiplas, o trabalho é: a morte existe, a morte vai acontecer, e eu tenho duas opções. Eu posso viver até lá com medo dela, o que não vai afastá-la, ou posso viver até lá a minha vida, gozando as coisas da minha vida, e o dia que ela cegar, cegou. Mas tem um terceiro detalhe que eu também queria falar, que como se preparar aqueles novos, como nós conversamos lá na Bagília, aquelas pessoas que estão começando o seu processo de encarnação, para que elas vivam em paz no novo mundo, com relação à questão da morte. É ensinar a criança, desde pequena, que a morte existe, que a morte vai acontecer, e que um dia ela vai ficar sem parentes, e mais, que um dia ela também vai morrer. Na cultura ocidental, a questão morte é tratada como um assunto proibido. Não se fala em morrer. Não se fala para a criança que o papai e a mamãe podem ir embora a qualquer momento. Não se prepara a criança para, com a ideia de que ela precisa aproveitar a vida dentro das suas crenças e convicções, aproveitar a vida ao invés de viver como se a morte não fosse existir. Este é um trabalho que precisa ser feito, de não sonegar essa informação à criança. Claro, não estou dizendo para falar isso toda hora, mas, sabe, não fingir que a mamãe virou estrelinha, que o papai foi morar com o papai do céu. Não é assim que se ajuda uma criança. O que ajuda uma criança a viver, a aprender a viver a vida sem sofrimento, é fazê-la compreender os elementos da vida. E a partir dos elementos da vida que vão surgir, com certeza, ela se preparar e viver com aquela certeza, ao invés de ser pega de surpresa hoje ou amanhã. Então o medo da morte é sim uma grande causa de sofrimento, tanto para espiritualista quanto para não espiritualista. Mas aquele que, vamos dizer assim, raciocina o acontecimento morte, que traz ele para o dia a dia, nunca é pego de surpresa. E por isso, pode estar preparado para não sofrer no momento que ela acontecer. Com as graças do Deus.